Geralmente, quando alguém recebe uma cerveja escura, sabe, daquelas bem densas, e com 7% de álcool, o esperado é que o paladar peça régua antes mesmo de chegar ao fundo do copo. É, a fadiga sensorial costuma vir bem rápido nesses casos. Exato. Mas, tipo, os dados que a gente tem hoje mostram mais de 14 mil pessoas não apenas terminando a bebida, mas, sei lá, quase exigindo a próxima rodada. Beleza, vamos desvendar isso. Vamos lá. A nossa análise profunda de hoje foca na Mobius. Que é uma American Porter produzida pela Equilibrium Brewery, certo? E isso mesmo. E o mistério não é só a popularidade absurda dela, mas como ela consegue subverter totalmente essa fadiga do paladar. E se a gente conectar isso ao cenário maior, tipo, o objetivo aqui passa longe de apenas listar estatísticas de consumo. Queremos entender a fundo a mecânica por trás desse fenômeno, né? Com certeza. O que faz a engenharia dessa receita específica desafiar a lógica sensorial comum de uma cerveja tão robusta? E só para dar uma noção da escala desse desafio para quem nos ouve, a Mobius acumula 15.336 registros totais de consumo. Uau! E desses, 14.011 são únicos. Isso é muita gente diferente provando. Pois é. E o rótulo continua em produção ativa, tá? Mantendo uma média ali de 141 consumos mensais registrados hoje em dia. É como se fosse uma arena de shows lotada, provando e validando a cerveja. Sim, e o que é fascinante aqui é o cruzamento desse volume colossal com a percepção de qualidade do público. Temos expressivas 12.834 avaliações. Nossa, bastante coisa. Demais. E elas sustentam uma nota de 3,99. Quase 4. Exato. Manter uma nota beirando a perfeição dos 4 pontos com uma base de avaliadores tão massiva é, assim, uma anomalia estatística impressionante. É exatamente aí que a química da coisa me confunde, porque a gente está falando de uma American Porter. Uhum. E, por definição, esse estilo carrega uma carga pesada de maltes torrados, o que, tipo, naturalmente traz uma forte astringência, né? Sim, aquele amargor de torra. Como uma cerveja escura e com 7% de álcool consegue manter uma base de avaliadores tão massiva e fiel sem cansar o público? Geralmente, a consistência sensorial cai, ou o paladar simplesmente satura mesmo. É uma ótima pergunta. E isso levanta uma questão central sobre a técnica de extração do sabor. A própria cervejaria, a Equilibrium, descreve que o foco do processo foi entregar notas que eles chamam de decadentes. Decadentes? Como assim? Tipo sabores extremamente ricos e cremosos, só que contornando a química básica da torra. Eles refinaram a produção especificamente para eliminar o gosto áspero que os grãos escuros costumam deixar no final do gole. Olha, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Por que diz isso? Porque, pensa comigo, se a aspereza natural do malte torrado é retirada, teoricamente se destrói o contrapeso do corpo da cerveja, não é? Sim, teoricamente você perde a âncora de sabor. Exato. E sem essa aspereza para segurar tudo, não corremos o risco de a bebida virar tipo uma calda de açúcar, um xarope denso e intragável? É esse o perigo. A falta de equilíbrio costuma ser fatal nesses casos. Mas a resposta para esse sucesso está no controle milimétrico da textura versus a doçura. Ah, entendi. O processo mecânico da cervejaria foca em criar uma sensação de boca bem aveludada, sabe? Mas eles interrompem o perfil doce bem antes que ele sature as papilas gustativas. Ah, legal. A descrição oficial deles é bem clara ao afirmar que o líquido evita ser, e aqui cito, cloyingly sweet. Ou seja, passa longe de ser enjoativo. Exatamente. Evitar esse excesso enjoativo é o grande segredo para a alta facilidade de beber, equilibrando a riqueza do sabor com a vontade de continuar no copo. Fazendo uma analogia, é como se fosse engenharia de áudio. Como assim? Para a música não machucar os ouvidos, não basta apenas cortar os agudos estridentes, que nesse caso seria a aspereza do grão, né? Perfeito. É preciso também controlar os graves para não estourar as caixas de som, que seria o excesso de doçura. Basicamente, eles limparam a frequência da cerveja. Eles equalizaram a receita para maximizar a drinkability. O paladar da pessoa experimenta a riqueza cremosa, mas como não tem excesso de aspereza nem de doçura agressiva, não ocorre aquela fadiga sensorial. A boca simplesmente não fica saturada. Isso, a vontade é de tomar outro gole. Então, o que isso tudo significa na prática?
A Mobius serve como um estudo de caso brilhante em equilíbrio técnico. É uma American Porter de 7% que domina a engenharia do sabor, entregando cremosidade, mas cortando asperezas sem cair no peso da doçura excessiva. Com certeza, mostra que entender profundamente o comportamento dos ingredientes e focar na sensação de boca permite criar uma experiência de consumo contínua, independentemente do estilo ou do teor alcoólico da bebida. E isso nos deixa com um detalhe final que beira a ironia. Pensa bem, o nome da cerveja é Mobius, exatamente como a fita de Mobius. Aquela forma geométrica famosa por criar um loop infinito. Essa mesma. Se a gente considerar todo esse esforço cirúrgico da cervejaria para anular a aspereza e a saturação doce, criando uma facilidade de beber quase perigosa, fica a dúvida. Qual? Será que esse design de sabor foi arquitetado propositalmente para prender o paladar num ciclo contínuo? Um loop de sabor. Exato. Um loop onde o fim perfeito de um gole exige imediatamente o começo do próximo. Fica essa reflexão para a próxima vez que um copo escuro chegar à mesa. E assim chegamos ao final de mais um episódio do Beer Review, um podcast da Rare Beer Brasil. Aqui exploramos o universo das cervejas artesanais, com histórias, curiosidades e experiências que tornam cada gole especial. Beer Review, Rare Beer Brasil. Se você curtiu, siga o podcast na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. Compartilhe com amigos que amam descobrir novos sabores e histórias. Beba menos, mas beba melhor. Até o próximo episódio e saúde!